vamos direto para a tela para falar sobre Covid. Os números de infectados aqui no Distrito Federal seguem crescendo. Informação ao vivo com Danilo Moreira. Danilo, boa noite. Oi, Porta Nova. Boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no DF Record. Porta Nova, o boletim com os números da Covid-19 não foi divulgado hoje pela Secretaria de Saúde, mas nós temos os números que foram divulgados ontem pela Secretaria. Esse boletim traz aí 1.599 pessoas contaminadas pela Covid-19 nesta quinta-feira, nessas últimas 24 horas da quinta-feira. É um número alto, um número expressivo ainda, viu, Porta Nova? E desde o início da pandemia, 864.274 pessoas já foram contaminadas. Agora, Porta Nova, nenhuma morte foi confirmada por conta da Covid, felizmente, nesta quinta-feira. O que chama a atenção agora, o que a gente vem mostrando ao longo dos dias aqui no DF Record sobre a taxa de transmissão da Covid-19. A gente chegou a falar que essa taxa de transmissão ela estava lá em 1,90. Essa taxa ela reduziu um pouco, ela está em 1,60. Ainda é uma taxa alta. Isso quer dizer que 100 pessoas contaminam outras 160. E segundo a Organização Mundial da Saúde, quando ela está acima de 1, é porque a pandemia está avançando aqui no DF. Agora, um alerta sobre a vacinação. Os números ainda estão baixos. Vão acompanhar aqui com a dose única, primeira dose, 2.558.775 pessoas se imunizaram. Com a segunda dose, 2.411.789. Com a dose de reforço, quase 1,5 milhão de pessoas. Com a segunda dose de reforço, 618.734. Com o terceiro reforço, 648 pessoas. Com a dose adicional, 13.339 pessoas se imunizaram. É um número ainda baixo, então você que está acompanhando a gente, olhe o seu cartão de vacinação. Se já estiver na hora de tomar a dose aí contra a Covid-19, procura uma unidade de saúde para se imunizar e ficar protegido contra a doença. Não é isso, Porta Nova? Volto com você. Exatamente. Números são altos, a tendência agora é de redução, mas ainda são altos, então é importante se imunizar. Obrigado, Danilo. E por falar em taxa de transmissão, o Danilo preparou uma reportagem sobre a transmissão da Covid-19 e da varíola do macaco. A gente acompanha agora. Nem mesmo a derrota da seleção brasileira desanimou os brasilienses. Muitos continuaram ao longo da tarde nos bares, curtindo o dia. Mas essa aglomeração preocupa os especialistas em saúde. Isso porque a taxa de transmissão da Covid-19 ainda está alta aqui no DF. A taxa de transmissão da Covid-19 elevada é uma característica da própria subvariante que está dominando o cenário epidemiológico, a BQ1. É claro que o comportamento da população tem uma influência direta nessa taxa de transmissão. Qualquer quebra de regra de segurança, aglomeração ou mesmo pessoas que não tenham completado o esquema vacinal poderão contribuir com a maior disseminação da doença. O uso de máscara não é obrigatório nas ruas e nem no comércio, mas a recomendação é que as pessoas tenham cuidados para evitar a contaminação com a Covid-19. Nesta semana, a taxa de transmissão da doença chegou a 1,68. Isso significa que 100 pessoas conseguem transmitir o vírus para outras 168. Pelas ruas, a gente consegue observar que tem algumas pessoas tentando se proteger. Saio de máscara. A máscara virou um item indispensável para a senhora? Eu acho. Eu acho e é o que eu faço. Uso muito máscara. E a senhora, quando passa assim, perto de uma aglomeração assim, como é que faz? Maior distância de quem está andando. Continuo mantendo o uso da máscara porque eu acho super importante. Ainda estamos vivendo em pandemia ainda, então para manter a segurança e minha saúde também, prefiro manter o uso de máscara. A Lúcia está com o cartão de vacina contra a Covid completo. Não falta nenhuma dose e mesmo assim ela não abre mão da máscara. Acabei de comprar um pacote aqui agora também, uma caixa. Eu sempre costumo, todos os dias, máscara, ida e volta. Até no trabalho, às vezes, eu fico de máscara também. Amanhã é dia de eu trabalhar, máscara o tempo todo. Joga fora, usa outra de novo. E não é só a Covid-19 que está preocupando aqui no Distrito Federal. O número de pessoas contaminadas pela varíola dos macacos também chama a atenção. Segundo a Secretaria de Saúde, na última quinta-feira, foram confirmados
337 novos casos e 282 estão sendo investigados. A transmissão da varíola dos macacos ocorre com contato direto, com secreções respiratórias ou feridas nas pessoas contaminadas. A doença traz medo para o Francisco. Quando a gente não tem assim uma vacina para prevenir, a gente tem que fazer a nossa parte para evitar que ela se espalhe ou coisa desse tipo, né? Há uma grande preocupação agora neste período por causa das festas de fim de ano. Com o aumento nos casos de Covid-19 e varíola dos macacos, a orientação é se proteger, principalmente vacinando e usando máscara. Por causa do aumento de passageiros nos aeroportos, o uso da máscara voltou a ser obrigatório. Mas, independentemente do lugar, o importante é ter consciência e não ficar desprotegido. Nessa época de celebrações de fim de ano, com festas, confraternizações e encontros, é melhor optar por eventos em áreas abertas, com um número limitado de pessoas e com uma duração mais curta. Naturalmente, pessoas que tenham qualquer sintoma gripal não devem participar desses eventos. Eu continuo andando de máscara mesmo depois que não foi mais obrigatório usar, eu continuo usando, né? Eu acho que toda prevenção ela é bem-vinda, né?